lá na nossa TV UCP, vamos entrevistar a professora Flávia Castellan, que é a coordenadora do Núcleo do Idoso da Universidade Católica de Petrópolis. Olá, professora, tudo bem? Olá, tudo bem, Kátia? Um prazer estar contigo. É importante nós fazermos uma contextualização, né? Inclusive a proposta dessa nossa conversa de hoje. Nós já estamos com algumas programações, algumas atividades registradas na TV UCP, direcionadas ao núcleo do idoso. Como surgiu o núcleo do idoso dentro da Universidade Católica de Petrópolis? Kátia, o núcleo do idoso ele surgiu mais precisamente em novembro de 2019, de uma iniciativa da reitoria, né, da instituição, em convênio com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro desse contexto é que surgiu o núcleo de atendimento à pessoa idosa da Universidade Católica de Petrópolis. Como ele atua, né, como ele se integra às atividades e às práticas da instituição? Então, na verdade, a grande preocupação, né, o núcleo, ele não é um núcleo de atendimento jurídico, ele é um núcleo de atendimento à pessoa idosa. Então, o objetivo maior é oferecer a melhor experiência em atenção seletiva e especializada à comunidade idosa. Para isso, né, dentro desse contexto, todos os centros universitários, Centro de Ciências da Saúde, o Centro de Ciências Jurídicas, todos os centros que compõem a universidade, eles trazem a sua contribuição para o núcleo de atendimento à pessoa idosa. Por exemplo, o Centro de Ciências da Saúde, ele contribui, né, com o curso de psicologia, o curso de biomedicina, alguns cursos contribuem no atendimento à pessoa idosa. Trazer um exemplo aqui para vocês. O núcleo, ele atende, quando o idoso chega ao núcleo, é feita uma triagem, né? A gente tem um acolhimento inicialmente. É importante dizer que os idosos, eles são todos atendidos com dia e hora marcada, não existe senha, não existe fila, esse não é o propósito, esse não é o objetivo. Você pode fazer o agendamento pelo telefone, né? E você vai marcar o seu horário e no dia e no horário você comparece ao núcleo de atendimento, é feito o acolhimento, uma triagem, e aí, neste momento, a equipe especializada vai entrar em ação, atendendo a esse idoso e verificando quais são as necessidades, quais são as demandas, certo? Pode ser uma demanda no aspecto social, pode ser uma demanda no aspecto jurídico, uma demanda no aspecto psicológico, e aí esse idoso, então, vai ser encaminhado, né, internamente, porque a gente tem uma equipe preparada para esse atendimento, e se for necessário, também há um encaminhamento externo. Porque, na realidade, Kátia, o núcleo de atendimento ao idoso da UCP, ele se transformou no centro de uma rede especializada. Então, nós temos vários parceiros que nos ajudam no atendimento à pessoa idosa. E além dessas necessidades, por exemplo, um idoso vai buscar usar a universidade como uma referência, né, um focal point, onde ele chega lá e aí ele vai se apresentar, vai dizer quais são as suas necessidades. Essa equipe do acolhimento vai identificar de que forma essas questões podem ser sanadas, dirimidas. E então, assim, nós temos aspectos sociais, comportamentais, mas existe também, né, um grupo de convivência. Eu gostaria que você ressaltasse que, além das questões relacionadas a necessidades e problemas, existe também um espaço de convivência, né, onde há atividades de integração e de acolhimento. Você poderia falar como é que se dá essa dinâmica? Sim, Kátia. O núcleo de atendimento oferece uma série de atividades. Nós temos atividades semanais, essas atividades vêm de forma recorrente, e temos algumas atividades pontuais.
Como exemplo das atividades semanais, nós temos o café filosófico com música, nós temos a oficina de cognição e memória, nós temos um acompanhamento das atividades, nós temos, por exemplo, no Centro de Ciências da Saúde, nós temos o curso de Educação Física, e nós temos uma professora que acompanha o grupo, fazendo uma avaliação funcional, nutricional, e aqueles que escolhem, né, optam pela atividade física, seguem sendo acompanhados pela professora, a professora Fabiana Scartoni, que tem essa missão na universidade, ela segue com esse grupo. Aqueles que se identificam com a oficina de cognição e memória, eles então seguem na oficina de cognição e memória. São várias atividades, nós temos semanais, como tinha dito para vocês, né? Várias atividades que eles podem se enganjar nessas atividades, né? De acordo com as necessidades, enfim, de acordo com a vontade, a disponibilidade de cada um. E simultaneamente, né? Um não exclui o outro. Você pode fazer, inclusive, se quiser, o idoso pode participar simultaneamente das atividades. É importante ressaltar isso, né? Sim, sim. Na verdade, uma vez o idoso ele é cadastrado junto ao núcleo e, a partir desse momento, ele passa a ter esse leque, né, de possibilidades e ele pode participar de todas. Na verdade, se assim desejar, ele tem atividades de segunda a sábado. Todos os dias da semana nós teríamos atividades para os idosos. E também tem, acho que, uma programação de palestras que acontecem na instituição com temas que são demandados por eles mesmos. Não existe isso também, essa programação? Sim, na verdade, existe uma demanda do próprio idoso. Então, todas as dúvidas que eles nos colocam, todas as questões que eles colocam, nós, então, através de palestras pontuais, essas palestras, elas vêm justamente, são temas que são trabalhados, mas esses temas trabalhados nas palestras, eles surgem justamente das dificuldades ou das dúvidas que os próprios idosos trazem, né? Por exemplo, nós tivemos aí a campanha da vacinação. E a vacinação trouxe uma série de dúvidas. Eles tomam outras medicações e ficam preocupados se podem se vacinar ou não dentro daquele contexto. Nós temos hoje, na rede de assistência, 5 vacinas direcionadas aos idosos. Mas existem alguns momentos em que esse idoso não pode receber essas 5 vacinas. Por exemplo, o idoso não tem indicação para receber a vacina de febre amarela, por exemplo, né? Então, assim, eles têm muitas dúvidas. E nós temos, então, uma equipe especializada e essas palestras, como você colocou, nós temos a oportunidade que o idoso tem de receber os esclarecimentos e tirar as dúvidas, enfim, ali naquele momento. Uhum. E nesse momento nós entramos em distanciamento social desde março. Como é que o Núcleo do Idoso vem atuando junto a este grupo que já era assim, expressivo e que se mantinha unido, integrado, frequentando diariamente, né, os espaços da universidade? Kátia, na verdade, eles continuam unidos e integrados, porque esse atendimento ele foi migrado para um WhatsApp. Então, nós temos um grupo, né, de WhatsApp. Esses idosos que já vinham sendo assistidos e acompanhados pelo núcleo fazem parte desse grupo. E nesse grupo, num primeiro momento, né, quando a gente houve essa migração para o Zap, foi em decorrência da necessidade do isolamento social que nos foi imposto por conta da situação da pandemia, né? E aí, neste momento, nós passamos, então, a trazer alguns esclarecimentos, né? Tirar dúvidas, né? Dentro desse contexto do WhatsApp.
Num segundo momento, nós já conseguimos colocar algumas atividades no próprio WhatsApp, né? O grupo, por exemplo, de cognição e memória trouxe atividades, a educação física também trouxe atividades, o centro de teologia, com alguns textos foram trabalhados para esse grupo. Então, o grupo não se perdeu, ele continua unido, continua coeso e continua recebendo a assistência da Universidade Católica de Petrópolis através do Núcleo de Atendimento ao Idoso. E nós vimos registrado, inclusive, das razões por nós estarmos aqui, né, conversando, várias atuações, né, representando as práticas relacionadas ao núcleo do idoso dentro da nossa TV UCP, no canal no YouTube. Agora, nesse momento, nesse segundo momento, né, nós interpretamos como se fosse assim, um segundo momento, né, depois de passar essa experiência de distanciamento, com a flexibilização que vem acontecendo paulatinamente, né, no nosso entorno, se nós formos falar em termos geográficos, né, que nós estamos em Petrópolis. Qual é a próxima atuação do Núcleo do Idoso para a comunidade? Kátia, nós iniciamos, até vou registrar aqui, para aqueles que tiverem interesse, né, em acessar, no mês de junho, nós tivemos uma websérie que foi ao ar em junho. E por que junho? Porque junho é um mês de combate, um mês de conscientização, né, no combate à violência à pessoa idosa. E um dos pontos que é trabalhado no Núcleo de Atendimento ao Idoso é justamente o combate à violência. E essa violência é uma violência que pode vir, né, traduzida na forma psicológica, emocional, maus tratos físicos, tem a questão da violência econômica, né? Então, em junho, que seria o mês de conscientização, nós viemos então com esta websérie e trabalhamos temas relacionados ao combate à violência à pessoa idosa. Então, nós tivemos especialistas, né, que trabalham na área e trouxeram falas sobre essa questão do combate. No momento, como seguimos em isolamento social, trabalhamos numa nova websérie que estreia agora no dia 14 de agosto. E essa websérie de agosto, ela também foi pensada, organizada, estruturada em função da demanda do próprio idoso. Porque o idoso ele tem várias questões, ele precisa de alguns esclarecimentos no sentido dos direitos, né? Ele sabe que ele tem direitos, mas ele não sabe como efetivar esses direitos. Então, ele não sabe a quem ele deve procurar, quais são os documentos necessários, como resolver aquela questão. Então, essa série que inicia agora, e convido a todos, né, para assistir a partir do dia 14 de agosto, seria toda sexta-feira, a partir das 18 horas, nós vamos debater a questão dos direitos dos idosos. Cada semana com um tema diferente. Já vou aqui trazendo para vocês a informação que o primeiro episódio ele vai tratar dos direitos previdenciários. Então, todos sabem que a gente teve aí a reforma previdenciária e algumas alterações no que diz respeito à questão previdenciária. Então, nesse primeiro episódio, a gente trata do direito do idoso relacionado à questão previdenciária. Então, a gente vai falar sobre pensão por morte, benefício de prestação continuada e outros temas relacionados a direito previdenciário. E assim a gente caminha, são 10 episódios, cada um dos episódios nós trataremos um direito distinto relacionado à pessoa do idoso. Professora Flávia, quem está assistindo nesse momento, nós já temos um grupo, a instituição tem um grupo já dentro do Zap, como um idoso que queira se integrar a este grupo, passar a participar das atividades do núcleo do idoso, mesmo que ainda no distanciamento social, qual seria o mecanismo para acessar o grupo, para integrar o Zap
e começar a desfrutar, né, desse elo, dessa integração. Kátia, eu vou pedir a você que depois coloque na inscrição o nosso número, que vou registrar agora, é 2244 4051. Nós já começamos o atendimento, então, aqueles que estiverem interessados em participar das atividades podem entrar em contato por intermédio do número 2244 4051, e nós faremos o cadastro e vocês poderão participar, né, se assim desejarem, deste grupo. Mas quero lembrar também que as atividades do núcleo do atendimento do idoso, elas também comportam o atendimento jurídico, que se inicia no próximo dia 24 de agosto. Então, se o idoso precisar de assistência jurídica, nós estaremos toda sexta-feira, no horário de 8 a meio-dia, atendendo os idosos que precisam da tutela jurídica, né? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, para ilustrar, né, se ele necessita de uma medicação, a questão de uma curatela, orientações, né? Então, nós estaremos lá a partir das 24 de agosto, no horário de 8 a meio-dia. Atendimento jurídico, a partir do dia 24 de agosto. Esse atendimento jurídico, ele se faz de que forma? Ele vai se fazer por meio desse cadastro também nesse número, no 2244 4051? Sim, o mesmo número para agendamento do horário. Agendamento, né? Do horário. Porque todos nós sabemos que não é possível a aglomeração, né? Então, existe toda uma conduta, né, que nós precisamos adotar nesse momento. Então, liga para esse número, agenda o seu horário, e nós estaremos lá para recebê-lo. E também acompanhar, a partir, né, agora no mês de agosto, a websérie Direito do Idoso, pela TV UCP. Isso. Conto com vocês. Espero vocês lá. Professora Flávia, obrigada, né, pelos esclarecimentos. Vamos aí torcer para que novos integrantes, a partir de agora, né, dessa apresentação do Núcleo do Idoso, né, clarificando as práticas e como acessar. Não precisa esperar, né, o retorno à presencialidade já para poder desfrutar, né, dos conteúdos, da informação e dessa rede de integração e de acolhimento, né? Exatamente, estaremos lá. Já estamos, inclusive, seguimos preparando outras atividades. Nós já temos um calendário pronto para esse semestre. Então, vem muita novidade boa por aí. Que bom. A vida não para, né, professora? A vida não para. A vida não para. E obrigada, vocês fiquem conosco na nossa TV UCP, curtam, compartilhem, registrem aí, inclusive, os seus comentários, nós redirecionaremos para a professora Flávia e para os integrantes do Núcleo do Idoso. Fiquem em casa, fiquem em paz, fiquem bem. Olá, estamos aqui hoje virtualmente no Núcleo de Atendimento à Pessoa Idosa da Universidade Católica de Petrópolis para o primeiro episódio da série Direito do Idoso. Nessa primeira série, nós recebemos aqui a nossa convidada, é a doutora Flávia Alvim. A doutora Flávia Alvim é egressa da Universidade Católica de Petrópolis, graduada em Direito, e ela é especialista em direito previdenciário, especialista em direito previdenciário pelo IBMEC. E a doutora Flávia trabalha, né, com questões previdenciárias judicialmente e administrativamente. Bom, a ideia dessa nossa série, dessa nossa websérie, é trazer alguns esclarecimentos para os idosos e informações acerca dos direitos do idoso. Na verdade, a ideia surgiu da própria demanda, né, dos assistidos do Núcleo de Atendimento ao Idoso.
E algumas questões de ordem previdenciária ficaram pendentes e a gente traz hoje essas informações, né? A doutora Flávia hoje vem esclarecer aqui essas questões. Flávia, eu já vou partindo aqui, né? Porque eu já quero trazer aqui essas questões para você. Os nossos idosos querem saber sobre benefício de prestação continuada e também sobre a questão da pensão por morte. Principalmente, né, todos têm acompanhado na mídia que nós tivemos há pouco a reforma previdenciária. Então, muitas dúvidas remanescentes em decorrência dessas alterações. A gente podia começar trazendo alguns esclarecimentos sobre a questão do benefício de prestação continuada. Então, Flávia, explica para a gente o que é o benefício de prestação continuada, quem tem direito a esse benefício, eu preciso contribuir para a Previdência para mais adiante buscar esse benefício. Explica como funciona. Bem, primeiramente eu quero agradecer ao convite da doutora Flávia Castellani, minha querida professora, e estar aqui podendo falar pela UCP, que é uma instituição por onde eu me formei, né? Onde me levou até onde eu cheguei, né? E uma instituição que eu tenho muito carinho. Então, primeiramente, agradecer pelo convite e a oportunidade de poder estar aqui trazendo, né, e levando informação para esses idosos, para esse público que tanto precisa, né, de esclarecimentos, que eles buscam esses esclarecimentos e nem sempre têm essas dúvidas tiradas, né? Bem, o BPC é o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, né? Que na verdade o LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, né? O LOAS, na verdade a LOAS, que é uma lei, né? É onde está inserido o BPC, que é um benefício assistencial. É um benefício que é concedido para os idosos a partir dos 65 anos e para os deficientes, né? Deficiência é essa mental, intelectual, sensorial, física, né? E o BPC, a lei traz o requisito de renda, né? Para esses idosos ou deficientes. Como é feito a checagem dessa renda familiar, né? A renda familiar somada e dividida pelos moradores da casa, ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, tem que preencher o requisito da idade, da deficiência e da renda, né? E tem que ser comprovada essa situação de miserabilidade. Essa renda, né, tanto o idoso quanto o deficiente tem que comprovar que eles não têm meios de prover a sua própria vida, a sua própria manutenção e nem da família de prover também. Então, né? E você... se eu entendi bem, na verdade, existem 2 requisitos, né? A condição de idoso, que seria quando completa 65 anos de idade, não é isso? Isso. Ou então, né, não necessariamente o idoso, mas a pessoa com deficiência também teria direito a receber esse benefício, esse auxílio, correto? Isso. Agora, como ele vai buscar esse benefício, né? Onde ele faz esse requerimento? Como funciona? Você falou que o idoso precisa comprovar a condição, né, financeira, econômica, e você disse que tem essa regra, né? De Sim. 1/4 da renda da família, correto? É 1/4 do salário mínimo per capita, né? Ou seja, cada membro da família tem que receber um inferior da renda. Você pega a renda familiar, a renda de todos os que moram na mesma casa, e essa renda é dividida pelo número de moradores da casa. E o resultado tem que ser 1/4 do salário mínimo. Tem que ser, na verdade, até 1/4 do salário mínimo, que dá em torno, se não me engano, de R$225, mais ou menos, por pessoa. Aí esse idoso teria preenchido o requisito e faria jus, então, ao recebimento, né, do benefício de prestação continuada. Sim, comprovando, né? Isso no requerimento do benefício, a família vai ter. A primeira coisa que tem que ser feita é o cadastro único, né? O CAD único no CRAS.
é o primeiro passo que tem que ser dado para poder requerer o benefício. Faz o cadastro, né? Esse cadastro único já vai conter ali todo o grupo familiar e a renda de cada pessoa. No momento do requerimento, no INSS, esse comprovante de renda familiar vai ser juntado no processo. E aí vai ser apurado, né? Se o INSS ficar com alguma dúvida, ele vai abrir uma exigência para essa família juntar mais documento, né? Para, sim, fazer a análise da concessão ou não do benefício. Quando você se referiu a processo, você quis dizer um processo administrativo, correto? Sim. Primeiramente, eles têm que fazer o processo no administrativo, na própria agência, né? Da Previdência Social. A agência do INSS, né? Ali na Rua do Bosque, né? E você me perguntou como é que é feito, né? Então, munido dos documentos do CAD único, CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de renda do grupo familiar, o beneficiário ele pode fazer pelo site do INSS, inss.gov.br, criar uma senha no portal Meu INSS, que está logo ali na capa do site, já vem portal Meu INSS, cria essa senha ali e pode fazer dentro do portal mesmo, o requerimento. Se não tiver jeito com a internet, com a informática, pode ligar para o número 135, só que aí vai ser feito um agendamento, né, para marcar para a pessoa levar a documentação física na agência. Porém, com a pandemia, né, as agências estão fechadas por hora até dia 24, se eu não me engano, até dia 24 desse mês. Aí a pessoa vai ter que esperar. Pela internet já vem funcionando somente pela internet já há muito tempo, né? Há bastante tempo. Então, Flávia, voltando a essa questão aqui da renda, né? Se o idoso já recebe um benefício previdenciário, se ele já é aposentado ou recebe pensão por morte, né, da falecida esposa ou do falecido esposo, então ele não teria direito a receber o benefício de prestação continuada. Ou ele pode somar esses benefícios? Existe essa possibilidade de acumular com outro benefício? Não. O BPC não é acumulável com nenhum benefício previdenciário, nem do regime geral, nem do regime o regime próprio, né? Não pode acumular com nenhum tipo de benefício. E esse benefício, ele é vitalício, ele é temporário, tem um prazo? Né? Não tem um prazo. O que acontece é que depois da concessão do benefício, de 2 em 2 anos, o INSS faz uma revisão. Né? Em que consiste essa revisão? É para saber se a condição de vida que deu origem ao benefício continua a mesma. Né? Principalmente, eles vão muito na renda. Se a renda aumentar R$50, que a gente sabe que é um absurdo, né? Não faz tanta diferença assim, se a renda aumentar o mínimo possível e ultrapassar esse 1/4 por pessoa, o benefício é cessado. Caso contrário, a origem que deu a condição de vida que deu origem ao benefício se mantiver, o benefício não é cessado, mas ele não é vitalício, né? Pode ocorrer, até porque o benefício de prestação continuada também é um dos benefícios que está incluído na operação Pente Fino, né, do INSS, e ele vem sendo realmente fiscalizado e muitos revisionados. Então, essa informação é muito importante. A cada 2 anos haverá uma revisão. Isso. E pode ser que nesse momento, né, quando da revisão, eles verifiquem que houve uma alteração, então, na renda familiar. Se houver uma alteração na renda familiar, ele pode ter, então, esse benefício pode ser cessado. Pode. Se teve a mesma condição, a mesma renda, o benefício prossegue. Mas e no caso de falecimento do beneficiário? Se esse beneficiário, esse que recebe o benefício de prestação continuada, se ele falece, os dependentes, eles recebem esse benefício, como acontece, ou não? Não. Como é que funciona, Flávia? Não, o benefício de prestação continuada, ele tem uma índole personalíssima, né? O que significa que ele é somente direcionado para o beneficiário.
Se o beneficiário vier a falecer, o benefício cessa com a morte dele. Não tem, o BPC não gera pensão por morte, também não gera o 13º salário. Ah, é uma informação importante. Isso é uma questão recorrente lá no núcleo, né? Sim. Nós chegam perguntando, mas eu não recebi o 13º. Então, o benefício de prestação continuada não dá direito ao recebimento de 13º, certo? Não, é por ser um benefício assistencial, né? Uhum. E outra questão até me ocorreu agora, né? Esse momento que a gente está vivendo de pandemia, alguns idosos chegaram com a informação de que meu filho requereu o auxílio emergencial e esse auxílio foi negado. E o argumento é de que existem outras pessoas, outros familiares que já recebem benefício e aí eles colocam a situação do benefício de prestação continuada. Então, a minha pergunta, né, eu gostaria que você esclarecesse aos nossos idosos se todos moram juntos, né? Se um recebe o benefício de prestação continuada, o outro pode receber também ou não pode receber? Como é que é essa questão aí? Em relação ao auxílio emergencial, a lei do auxílio emergencial realmente trouxe essa limitação. Se alguém da família recebe o BPC, não pode acumular com o auxílio emergencial. Realmente, essa decisão foi correta, não, porque a lei traz essa limitação. Agora, em relação, se uma pessoa da família já recebe o BPC, a outra pessoa que cumpriu os requisitos da lei pode sim receber. Porque o cálculo do BPC, ele não entra, na verdade, o valor que uma pessoa da família recebe em relação ao BPC não entra no cálculo da renda familiar. Deu para entender? Então, Flávia, você disse aqui, né, no início da nossa conversa, que o benefício ele pode ser recebido pelo idoso, aquele que conta com 65 anos, né, desde que não receba nenhum outro benefício previdenciário, sim, e também pelo deficiente. Então, vamos sim imaginar a seguinte situação, né? Imagina que eu tenho a mãe, é idosa, e ela recebe o benefício de prestação continuada, mas ela tem um filho deficiente. Então, o filho também vai receber esse benefício de prestação continuada. Aí a gente não tem nenhum obstáculo, não tem nenhum óbice. Os dois podem receber o Podem benefício. receber, comprovando, né, a renda exigida, né, a renda per capita de 1/4 do salário mínimo por pessoa, né, per capita por pessoa. Então, ele tem direito sim, porque o valor que a mãe recebe não vai entrar no cálculo da renda familiar. Entendeu? Então, é importante que fiquem atentos a essa questão, né? Que existe essa possibilidade. A gente aqui, né? Vamos seguindo aqui, já que eu perguntei para você se existia essa possibilidade, né? Daquele que, se eu receberia o benefício, mas faleceu, os dependentes, no caso de benefício de prestação continuada, não vão receber esse benefício, certo? Não. Mas vamos seguindo aqui, né, na nossa conversa e vamos chegar ao tópico lá, pensão por morte. Eu só queria fazer um adendo, Flávia, que você me perguntou, acho que foi a primeira pergunta, em relação à contribuição, né, se precisa ou não. E eu não respondi essa pergunta, que é muito importante. Não precisa ter vertido contribuição para a Previdência Social para concessão do benefício, porque é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Então, o beneficiário não precisa converter nada, nenhuma contribuição à Previdência Social para ter direito ao benefício de prestação, né? Porque muitos não sabem e acham que tem que contribuir e não tem, porque são benefícios diferentes, né? E aí, no caso, então, da pensão por morte, já há necessidade de contribuição, né, do segurado para que ele possa, então, deixar o benefício, no caso, para o cônjuge ou para o dependente, né? Como é que funciona essa questão da pensão por morte? Em especial agora, né, depois
da reforma previdenciária, né? O que é pensão por morte, quem tem direito, quem são os dependentes? Você podia dar uma visão para a gente de como funciona a questão por morte? Claro, a pensão por morte é um benefício destinado aos dependentes do segurado falecido, né? A pensão por morte visa a manutenção da renda familiar, né? E o segurado falecido, ele precisa estar na qualidade de segurado no momento do óbito, ou seja, ele precisa estar contribuindo para a Previdência Social para que os dependentes tenham direito à pensão, né? A pensão por morte não tem carência, né? A gente diz que não tem carência, mas desde julho de 2015, que foi implantada a Lei 13.135, ela trouxe o período de 18 contribuições para a viúva ter direito, né? A gente vai falar dessas limitações que essa lei lá de 2015 trouxe e que continua agora com a emenda constitucional, que é a reforma da Previdência, né, do ano passado. Então, o segurado falecido tem que estar na qualidade de segurado para poder ser o instituidor da pensão por morte para os dependentes. Então, deixa eu só voltar um pouquinho para que os nossos idosos possam compreender. Na verdade, aquele que faleceu tem que ter, quando você diz carência, né? O que é a carência? Ele tem que ter, no mínimo, 18 contribuições. Então, o que significa um ano. A gente tem que ficar bastante atento, né? Porque a gente tinha aquela informação que era os últimos 12 meses. Na verdade, são 18 últimas contribuições, certo? Certo. Então, se não contribuiu, não vai ter pensão por morte. Não tem direito, Não vai ter direito, ok. Mas não precisa, Flávia, não precisa ser os 18 últimos, não, tá? A pessoa pode ter contribuído lá atrás. Se ela tiver contribuição, exatamente, essa era a próxima questão. Então, ele contribuiu durante 10 anos, né? E aí já estava sem contribuir nos últimos 2 anos, por exemplo. E então, o que importa são no mínimo as 18 contribuições, é isso? Sim, isso. E como você colocou, né, diferente do que acontece lá no benefício de prestação continuada, que é um auxílio assistencial, aqui, nesse caso, esse benefício, ele dura vitaliciamente. Como é que é? Lá no benefício de prestação continuada, a gente tem a revisão que você explicou, né? De 2 em 2 anos. E aqui, como é que funciona? Né? Então... que foi concedida a pensão por morte, eu vou seguir recebendo aqueles valores. É assim que funciona? Não. Antes da reforma da Previdência, os dependentes recebiam 100% do valor que o segurado falecido recebia, né? Depois da reforma, esse cálculo mudou, né? Os dependentes começam recebendo 50% do que o falecido recebia, mais 10% por dependente. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui de uma família da mãe que tinha um filho, e esse pai morreu. Ela vai começar recebendo 50% do que ele recebia, mais 10% para ela e 10% para o filho menor de 21 anos. Então, ela vai receber 70% do que o falecido recebia, né? E depois de 2015, que teve a implementação da Lei 13.135, a duração da pensão por morte ela deixou de ser vitalícia. Antes da reforma e antes de 2015, sempre foi vitalícia. Depois dessa lei de 2015, não. Então, existe uma tabela, que eu até botei aqui uma colinha, que é o seguinte: se o segurado tiver menos de 18 contribuições mensais e a união estável, na verdade, Flávia, é bom explicar, essa nova tabela é só para o viúvo ou para a viúva, tá? Os filhos continuam tendo direito à pensão por morte até os 21 anos, né? E no caso do filho inválido, deficiente, ele recebe para a vida toda, comprovando a deficiência, né, e a invalidez, obviamente. Então, deixa eu só voltar um pouquinho, né, para que fique bem claro. E, na verdade, essa informação que você está trazendo é muito importante, porque, na verdade, aquele que ficou viúvo precisa se organizar. Claro. Então, fiquei viúva,
vou receber pensão por morte desde que o meu esposo ou companheiro, e a gente ainda vai falar sobre essa questão, tenha contribuído no mínimo 18 meses. Aí eu teria direito a receber pensão por morte. Sim. Só que esse valor, ele não vai vir para a viúva ou para o viúvo integralmente, correto? Correto. Colocando alguma questão aqui de forma indevida, você me corrige. Ele tá não correto. vai receber de forma integral. Ele não recebe de forma integral porque você nos explicou agora que existe uma tabela, não é verdade? E que então... Não, a tabela era a tabela de idade, que eu ia falar a tabela de idade. Ele não recebe mais os 100%, porque com a reforma da Previdência, o cálculo da pensão por morte mudou. Ah, sim. Por isso, porque a emenda constitucional trouxe uma nova fórmula de cálculo para a pensão por morte. Então, a pensão por morte sofreu bastante, né? O valor da pensão por morte sofreu uma queda grande. Né? Porque então, quer dizer que a viúva ou o viúvo, dependendo da idade em que você ficou viúvo, vai influenciar no valor que você vai receber a título de pensão por morte. É assim? Não vai influenciar no valor, vai influenciar no tempo que ela vai receber. Ah, o valor no tempo. Por exemplo, o segurado não tinha menos de 18 contribuições e a união ou o casamento tinha menos de 2 anos na data do óbito. Essa viúva ou esse viúvo vão receber a pensão por morte somente por 4 meses. Então, vai receber, mesmo tendo menos de 18 contribuições, e se a união estável, ou o casamento, o companheirismo, tiver menos de 2 anos, na data do falecimento, vai receber somente por 4 meses. Certo. Aí depois, se a viúva tiver até 21 anos, ela vai receber por 3 anos. Ok. O viúvo tendo de 27 a 29 anos de idade vai receber a pensão por morte por 10 anos. De 30 a 40 anos vai receber por 15 anos. De 41 a 43 vai receber por 20 anos. E ela só se torna vitalícia quando o viúvo tiver mais de 44 anos. Na verdade, a partir de 44 anos. Tenho 44 anos, meu marido faleceu. Eu vou receber a pensão de forma vitalícia. É de acordo com a idade do viúvo. Ah, certo. Perfeito. Essa é uma informação muito importante. E como você esclarece aqui para a gente, você falou assim, olha, o filho inválido, ele também tem direito de receber pensão por morte. O pai faleceu, tinha um filho inválido, né? Ele vai receber de forma vitalícia, certo? Porque ele precisa em virtude da condição dele. Sim, né? E até em alguns casos, dependendo da invalidez, da deficiência, isso tudo tem que ser bastante comprovado perante a Previdência Social. Há casos em que o filho inválido, mesmo maior de 21 anos, ele consegue receber 100% do valor da pensão, do valor que o segurado em vida recebia. Né? Então, tem casos em que consegue se receber 100%. Mas se esse filho não é inválido, atingiu, você disse qual é a idade? Atingiu 21 anos? Isso, 21 anos. Aí então, cessa. Aqui tem uma situação interessante, porque a gente sabe que a maioridade é com 18 anos, né? Então, assim, se eu alcancei 18 anos de idade, eu sou maior. Mas para fins previdenciários, não é isso? Se o filho não for emancipado, ele tem direito a receber a pensão até os 21 anos, até completar os 21 anos. Até completar os 21 anos, ok. Então, esclarecida essa questão, quem seriam os dependentes? Os filhos, né? Até completar 21 anos, ou se forem inválidos, que você já colocou essa situação para a gente. Sim. A viúva ou o viúvo, dependendo da situação. A gente já também entendeu que regra que você nos colocou. Sim. Só que a gente comentou aqui que esse recebimento, né, de pensão por morte, você pode estar na condição de estar casada
ou você pode, né, estar vivendo, ter ali uma união estável. Você está dizendo, nós temos os companheiros. Sim. E aí, como é que a parte faz? Porque lá no núcleo, Flávia, a gente tem, né, e agora cada vez mais, as pessoas elas se casam novamente, né? Então, sim, ela ficou viúva, né, do primeiro casamento, das primeiras núpcias, mas ela se casa novamente, ou ela, né, tem um companheiro, né? Então, como é que ela vai fazer essa prova diante da Previdência Social de que ela era companheira, ela não estava casada, mas ela era companheira? Como é que ela faz essa prova aqui para ela ter direito à pensão por morte? Essa prova, né, se ela não tiver a união estável constituída de fato, né, se ela não tiver uma escritura declaratória dessa união, daí ela tem que comprovar, a lei pede os últimos 24 meses de união. Uhum. Sabe? Porque não adianta a gente juntar um documento de 10 anos atrás somente. Tem que juntar documentos recentes dos últimos 24 meses, os últimos 2 anos de união. Que documentos seriam esses? Quais seriam os documentos? Comprovante de residência no nome dos dois, né? Obviamente com o mesmo endereço. Se tiver conta conjunta, por exemplo, se o falecido estava internado e constava na ficha, no prontuário médico, de que essa viúva era responsável por ele, assinava por ele. Eu tive um processo previdenciário para concessão de pensão por morte que eu consegui provar a união com a carteira de vacinação do cachorro do casal. E é interessante e muito peculiar, né? Porque eu não tinha muita prova documental, porque você primeiro tem que ter a prova documental para depois você, a lei não aceita mais somente a prova testemunhal. Você tem que ter uma prova material, né? Que é a prova documental. E eu não tinha muito documento porque eles estavam juntos há 8 anos, mas ela não era daqui, ela era de Rondônia e ele daqui. Então, ela veio morar com ele aqui, mas ela não tinha nada no nome dela aqui. Eu só tinha um comprovante de residência dela de uma mercadoria que ela comprou pela internet e recebeu na casa dele. Era a única coisa, e já tinha mais de 2 anos que ela tinha recebido. Então, eu pedi foto do casal, né, e eu percebi que nessas fotos sempre estava o casal e o cachorro. O casal e o cachorro. Eu falei, poxa, esse cachorro é uma propriedade do casal. E aí eu perguntei se ela tinha cartão de vacinação do cachorro, ficha de veterinário, porque consta o nome dos proprietários. Então, no cartão de vacinação tinha o nome dos dois, do casal. Eu juntei isso no processo, foi um processo judicial. Na hora da inquisição das testemunhas, o juiz perguntou pelo cachorro, achei muito interessante, foi uma audiência muito humanizada, foi muito bonita essa audiência. E na sentença o juiz mencionou o cartão de vacinação. Então, qualquer tipo de documento que leva, né, a acreditar, né, que leva a confiança do juiz ou do servidor do INSS que o casal tinha uma uma união pública, duradoura, né, que é a união estável, então vale a pena, qualquer tipo de documento que se tenha. Plano de saúde, dependente no plano de saúde, dependente no imposto de renda. Também. Agora, dentro da sua experiência, né, para que não haja essa necessidade de fazer essa prova, você aconselha que as pessoas que estiverem vivendo, né, uma união ali de fato, seria interessante escriturar, documentar essa união? Porque, sim, na realidade, não precisaria passar por essa situação, como você trouxe aí, né, esse caso que você trabalhou, né, não demandaria de uma ação judicial, de fazer toda essa prova. Então, você entende que essa escritura, sim, de união estável seria indicada, seria importante? Claro, com certeza é bem mais fácil, né? Porém, a lei previdenciária não pede somente um documento, ela pede hoje com a implementação do decreto, né, 10.410, que agora de julho desse ano, alterou alguns artigos do decreto 3.048, que é lá de 99, né, ele alterou algumas coisas, então ele exige hoje 2 documentos, no mínimo. Então, além da escritura da união estável, tem que ter outro tipo de documento que comprove
a união e a dependência econômica. Mas é óbvio que é muito mais fácil se comprovar se o casal tiver uma união estável. Até porque na união estável, na escritura da declaratória da união estável, você pode colocar a data retroativa. É óbvio que você não vai mentir, o casal não vai mentir. Mas se eles estiverem juntos há 10 anos e resolverem hoje fazer a união estável, eles podem colocar que estão juntos desde, né, de 2010, por exemplo. Uhum. Agora, eu estava pensando aqui, quando a gente tratou aqui do benefício de prestação continuada, você nos explicou que eu não posso cumular, eu não pocio receber dois benefícios, receber a pensão por morte, por exemplo, e mais o benefício de prestação continuada. E aí eu estava pensando aqui, mas se eu sou aposentada, né? E aí fico viúva, eu posso cumular esses dois benefícios? Ou a gente teve alguma alteração também aí no que diz respeito a essa questão da reforma, né? Porque a gente escuta, vai ter que escolher, você tem que ficar ou com sua aposentadoria ou com a pensão por morte. Então, qual é essa questão aqui? Como é que a gente define essa questão? Tem que escolher realmente? O que mudou com a reforma é o seguinte: antes da reforma, a viúva aposentada receberia a aposentadoria e a pensão por morte no valor 100% dos dois. Uhum. Com a reforma, houve uma limitação. Pode acumular, porém, a viúva vai ter que escolher um dos benefícios. Por exemplo, se a aposentadoria é R$2.000 e a pensão por morte é R$1.000, é óbvio que ela vai preferir o primeiro benefício, ela vai escolher a aposentadoria, e da pensão por morte ela vai receber uma alíquota. Então, tem o cálculo, é até um cálculo bem complicado de se fazer. Eu trouxe aqui porque assim, então ela vai escolher o valor do valor mais vantajoso, entre os dois benefícios, o valor mais vantajoso, e do segundo benefício vai ter uma redução, né? A única coisa o único momento que não vai ter redução é se for o salário mínimo. Aí ela vai receber os dois no salário mínimo, né? De um salário a título de aposentadoria, que ela já estava recebendo, e um salário a título de pensão por morte do esposo. Sim, se for isso. Uhum. Se o valor do benefício dele era de um salário mínimo, como ninguém pode receber menos que um salário mínimo, então ela receberia os dois salários mínimos. Agora, se for um pouco acima, por exemplo, a pessoa que recebe, para quem recebe até 2 salários mínimos do segundo benefício, vamos dizer assim, ela vai ter uma alíquota de 60%. Entendeu? Se excedeu, o segundo benefício excedeu o valor de 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, recebe uma alíquota de 40%. Isso você tem que ir diminuindo, é um cálculo, como eu já falei aqui, é bem complicado, inclusive, de fazer, né? Mas é assim que está funcionando hoje. E assim sucessivamente, né? E para quem recebe o segundo benefício, tem um valor excedido de 4 salários mínimos, ele tem a tabelinha dos 10%. Então, vai depender do quanto essa pessoa teria para receber, e aí vai diminuindo o valor. Na verdade, assim, o que fica, né, dessa informação, obviamente, né, a todos aqueles que estão nos assistindo e nos escutando, né, é preciso que você receba orientações específicas. Cada caso é um caso. Sim. É importante você procurar um especialista, né? Nesse caso, a gente vai buscar um advogado, né, especialista aqui em direito previdenciário. Então, essas regras, né, que parecem ser confusas, né, na verdade, a gente tem um profissional qualificado, né, e a doutora Flávia, por exemplo, ela vai fazer esses cálculos todos, né? Mas o que é importante, o que fica do nosso encontro hoje, né? E já aqui, né, convidando a doutora Flávia para participar, né, de outros episódios, é que essa temática ela é extremamente importante,
ela está intimamente ligada aos nossos de atendimento ao idoso, porque a gente atende muitos idosos, né, com dúvidas relacionadas à questão ou pensão por morte, questão do benefício de prestação continuada, e por isso que nós escolhemos esses 2 temas, né, para o nosso primeiro episódio. Na verdade, esses temas, eles são temas, como eu tinha dito aqui na abertura, né, do nosso encontro de hoje, eles são demandas que foram propostas, as dúvidas, todas as questões que eu coloquei hoje nesse episódio são dúvidas dos próprios idosos. Sim, né? sim. Então, assim, a gente precisa ficar informado, esclarecido, né? E saber, né? Que a gente tem esse direito, né? Então, o idoso, ele tem voz, ele tem direito, né? Sim. E devidamente informado, a gente pode minimizar, às vezes, uma situação financeira difícil que ele esteja atravessando, e ele nem imagina que ele tem direito a receber o benefício de prestação continuada. Exatamente, E a gente precisa também desmistificar, né, o Flávia, essa questão, né? Então, eu queria aqui pedir que vocês sejam muito, eu estou me dirigindo aqui aos idosos, que vocês sejam muito cuidadosos nesse sentido, né? Então, eu não tenho direito. Não, vamos lá, olha só, a doutora Flávia nos explicou agora. Não, você vai ter o direito à pensão por morte, vai ter direito a uma parte, né? Relativa ao valor, né, que o falecido deixou. Vamos fazer os cálculos, né? Então, existe algumas questões aqui que a gente precisa trabalhar. Você ia complementar, Flávia? Não, é isso mesmo que você está falando, né? Porque tanto a Previdência Social quanto a assistência social, elas estão aqui para cobrir os riscos sociais, né? E os idosos, a maioria, né, um grupo grande, está dentro desses riscos sociais, tanto morte, doença, né, invalidez, até a falta de rendimento mesmo, né, econômico na família. Então, é muito importante, realmente, isso tudo que a gente trouxe aqui para esclarecê-los e de não acreditar naquilo que eles escutam por aí, né? Porque chegam muitos idosos para mim, doutora, mas eu não tenho direito, porque eu tenho um salário mínimo de aposentadoria, eu não vou ter direito a receber a pensão. Não, você vai ter direito sim. Né? Se ela tinha uma aposentadoria com valor mais alto que o salário mínimo, você vai receber um percentual desse salário mínimo. Se era um salário mínimo, você vai receber o salário mínimo. Então, porque eles ouvem falar muita coisa, né? Mas, na verdade, aí eles ficam acreditando no que eles estão ouvindo. Não, procure um especialista na área para tirar sua dúvida, vai lá, marca uma consulta, tira a dúvida, né? E porque, às vezes, é o que você falou, tem direito ao benefício assistencial ou previdenciário e, às vezes, não sabe, né? E lembrando também, antes a gente já se encaminha aqui para o final do nosso episódio de hoje, nosso encontro de hoje, que primeiro a gente vai tentar solucionar essa questão de forma administrativa, né? Sim, sim. E não sendo possível, então a gente tem a via judicial, né? Sim, sim. E para isso, a gente, como colocou aqui para vocês, nós temos os advogados especialistas, né, na área de direito previdenciário. Aqueles também que precisarem de orientação podem se dirigir ao Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Católica de Petrópolis, né, também ao Núcleo de Atendimento ao Idoso. Nesse momento, especificamente, eu queria registrar esse momento de pandemia, né, considerando essa situação da necessidade do isolamento social, nós temos um número de WhatsApp, que é o 22444051, e vocês podem, então, entrar em contato. Depois a gente vai colocar no link aqui, vai colocar o contato da nossa convidada, vocês podem observar no link esse número de contato e podem fazer contato, trazer as dúvidas, enfim, e a gente vai buscar esclarecer aqui nos próximos episódios. Eu já tenho outras dúvidas, sabe, Flávia? Então, eu espero contar com você nos próximos episódios aqui
Com certeza. Temáticas, né, dentro aqui de direito previdenciário, né? Sim, estou aqui à disposição. Nós ficamos por aqui hoje, encerrando o nosso encontro, e agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Até o próximo episódio.